Olá, povo de Deus. Tudo bem? Espero que todos estejam se cuidando. Lembrando de cuidar também aqui, da cabeça. Falando mais de vida do que de morte. Falando do amor de Deus, falando de Jesus Cristo. Eu acho que esse é um momento importantíssimo para a gente falar do amor de Deus. E hoje a gente vai trazer uma palavra que está escrito no livro de Abacuque, na sua sentença. É um livro pequeno, apenas com 3 capítulos, e fácil de você compreender, e bem alusivo a esse momento que a gente está vivendo agora. Se você olhar no início do capítulo do livro de Abacuque, no capítulo 1, ele vai dizer, que havia violência, que havia litígio, havia contendas, havia destruição. A lei, ela não se aplicava, era frouxa, a lei. A justiça, ela não imperava. E tudo isso estava acontecendo porque o povo estava afastado de Deus. Então, cada dia mais, a violência aumentava, a destruição aumentava, havia contenda entre as pessoas. E isso não é diferente do que está acontecendo agora, O povo está afastado de Deus e por isso a violência impera, e por isso a destruição impera, e por isso as pessoas cada vez mais entram em contendas, cada vez mais a violência, a roubo, porque o povo está afastado de Deus, e naquela época não era diferente. E a gente sabe que quando o povo está afastado de Deus, o profeta se levanta. E essa palavra vem exatamente nesse momento. E aí, Deus vai dar uma resposta para essa oração de Abacuque. E aí ele diz lá no capítulo 1, no versículo 5 e 6, ele diz o seguinte: Vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Note que Deus agora vem trazendo e revelando que a solução para aquele problema da violência, do litígio, das contendas, daquele afastamento do povo de Deus, era exatamente os caldeus. E não diferente do que está acontecendo agora. Deus também vem, através dessa doença, fazer com que as pessoas venham se aproximar dele. A situação não era diferente, não é diferente das coisas que estão acontecendo agora. Então, a gente precisa estar atentos. E aí, o profeta, vendo que aquele povo era muito ruim, porque os caldeus eram ruins, eles tinham o costume de cortar, decepar as cabeças dos inimigos e colocar pirâmides de cabeça. Eles matavam as pessoas e colocavam elas com seus corpos pendurados. Então, era um povo que era muito cruel. Assim como também essa doença de hoje. É uma doença cruel, é uma pandemia, isso está matando muita gente. E todo mundo está assustado. E aí, o profeta, ele vem dizer logo na frente, e vai interceder ao Senhor, dizendo assim: Senhor, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu Santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para juízo puseste, e tu, ó rocha, fundaste para castigar? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Gente, aqui o profeta está dizendo: Senhor, os caldeus, eles são muito ruins. Tu és tão puro dos teus olhos que tu não consegues ver o mal. E aí o profeta, ele começa a se desesperar da solução que Deus tinha mandado. Assim como talvez a gente esteja se desesperando agora, achando que é por causa do coronavírus, que está aí com toda essa pandemia, e a gente possa estar orando ao Senhor, e esperando do Senhor, e achando que Deus não dá a resposta. Mas Deus dá a resposta sim. Veja só a resposta que Deus vai dar a essa intercessão de Abacuque. Ele se pôs em vigia
e esperou a resposta do Senhor. Ele orou, se colocou na torre de vigia e ficou esperando a resposta do Senhor. E veja a resposta que o Senhor dá a ele. Então o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganarás. Se tarda, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Veja que agora o Senhor dá a resposta dizendo para ele: olha, o que eu estou dizendo para vocês, a justiça, ela virá, ela não tardará. Mas o justo, aquele que é fiel, viverá pela fé. Então nós temos que nos apegar nesse momento de dificuldade ao Senhor. Nós temos que nos apegar à nossa fé, porque somente em Deus é que nós poderemos sobreviver. E é a mesma coisa que está acontecendo no texto. Deus está dizendo para eles: olha, só vão estar vivos aqueles que estarem se apegados à fé. O justo viverá pela fé. E aí você vê mais na frente, no capítulo 3, só você ver como esse livro é um livro bem curtinho. No capítulo 3 você já vê um novo Abacuque. Ele entende que ele sobreviverá porque ele está pautado nas mãos do Senhor, na fé que ele tem do Senhor. E aí um outro Abacuque diz: ó Senhor, a tua palavra, vi a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faze-a conhecida. E a tua ira lembra-te da misericórdia. Você nota que agora o profeta está dizendo: Senhor, eu escutei a tua palavra, eu temi e eu agradeço a ti, Pai, por essa palavra. Então, se você está entendendo o que eu estou falando, se apegue ao Senhor. Veja que no meio do caos, mesmo trazendo um povo que era temível, o Senhor traz a solução. E aí a gente vê um Abacuque dizendo: aviva, Senhor, no meio do caos a tua obra. E por fim, ele vai dizer lá no final do capítulo 3, ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na videira, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzem mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os da serva, e me fará andar sobre as minhas alturas. Vocês estão vendo aí que muita gente diz que vai faltar alimento. Não vai faltar alimento. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus é a nossa força. E Ele nos fará os nossos pés como das servas, e nos fará andar sobre as alturas. Meus irmãos, se apegue a essa palavra. Isso é a palavra profética. Ainda que nada produza nesta terra, ainda assim nós devemos colocar os nossos joelhos diante do Senhor. Que esta palavra venha confortar o seu coração. E lembre-se, o justo viverá pela fé. Amém.